Bom, vamos lá. Então, eu gostaria de pegar como base aqui para esse vídeo a pergunta que me foi feita aqui nos stories anteriores, né? Alguém me perguntou a respeito de alcoolismo e mentiras, né? E dependência química e mentiras. Por que que o dependente químico e alcoólico mente tanto, não é? Eu dei uma resposta rápida lá a respeito disso, porém eu queria pegar esse vídeo aqui para que a gente possa refletir sobre o tema de forma mais profunda, tá? Então assim, ó, o tema que eu gostaria de refletir aqui é a respeito de vícios e virtudes, ok? Então assim, ó, a maioria das pessoas entende a palavra vício, entende o sentido da palavra vício de forma errada, né? Então, o que a maioria das pessoas pensam é que o vício é aquela repetição de um comportamento destrutivo, ok? Por exemplo, no caso aqui que a gente fala a respeito de dependência química, as pessoas pensam que aquele movimento de repetir o uso de drogas, mesmo que esteja sendo prejudicial, aquilo é um vício. As pessoas entendem que aquele movimento de repetir o uso abusivo de álcool, mesmo que seja prejudicial, seja um vício. E não, esse movimento de repetição de algo ruim, do uso de substância, é uma patologia, ok? Então assim, ó, existe um CID específico para dependência química e existe um CID específico para alcoolismo. Então, dependência química e alcoolismo são transtornos, né, ou seja, doenças que estão lá no catálogo internacional de doenças, ok? Então, isso é uma patologia, certo? Como que a medicina resolve a patologia? De forma medicamentosa. Ok? Então, quer dizer, você vai chegar lá diante do médico, do psiquiatra, dizendo que você está com problema de dependência química e alcoolismo. O que o médico vai fazer? Ele vai te receitar um medicamento, né? Seja ali a princípio para ajudar ali na crise de abstinência, seja para tirar a ansiedade, e pensando em médio prazo, você precisa continuar tomando ali um medicamento que vai te ajudar tanto na sua ansiedade, na sua compulsão, né, como na crise de abstinência, ok? Então assim, ó, isso é o que o médico vai fazer, tá? Porém, falando de dependência química e alcoolismo, infelizmente não é só o medicamento que vai resolver isso. Entende? Então não é só o trabalho do médico que vai dar conta de resolver dependência química e alcoolismo, porque a gente precisa pensar a longo prazo também, entende? Então quer dizer, o ser humano, não adianta você ali no espaço curto de tempo, ali a princípio ou a médio prazo, você tomar um medicamento e pronto, tirar aquela compulsão inicial, ajudar na crise de abstinência e achar que vai estar resolvido. Não! A dependência química e o alcoolismo, ele precisa se resolver também a longo prazo. A pessoa parou de usar droga, parou de beber, tudo bem, ele está ali 2, 3 meses sem usar, sem beber, mas ele precisa ficar anos, ele precisa ter uma vida sóbria, não é? Ele precisa, tem gente que tem medo dessa palavra, né? Mas ele precisa conseguir ficar para o resto da vida sóbrio, ok? Porque ele precisa ter uma vida de qualidade. E para conseguir a longo prazo ter uma vida de qualidade, o indivíduo vai precisar talvez de ajuda terapêutica e psicológica, não é? O ideal é que tenha ali, principalmente no início, né? Depende de cada ser humano também. Tem pessoas que vão precisar desse recurso para o resto da vida, né? Tem gente que só no começo ali para se conhecer e se entender, tá? Mas qual que é o objetivo disso, tá? É aqui que a gente vai colocar a reflexão a respeito de vícios e virtudes. O objetivo disso é justamente o ser humano entender o que são vícios, o que são virtudes e colocar isso em prática na sua vida. Trabalhar, exercitar as virtudes e combater os vícios. Ok?
Então, assim, como eu já disse, normalmente as pessoas entendem que o vício é aquele comportamento obsessivo repetitivo. E não. O vício, ele é um defeito contrário a uma virtude. Então, por exemplo, existem algumas virtudes. Eu fiz uma colinha aqui, eu vou ler aqui para você quais são as virtudes cardeais, ok? Quais são as virtudes cardeais, que são as virtudes humanas que qualquer ser humano pode desenvolver. Primeiro, castidade. Segundo, caridade. Terceiro, temperança. Quarto, diligência. Quinto, paciência. Sexto, bondade ou benevolência. Sétimo, humildade. Então essas são as virtudes cardeais. São virtudes que qualquer ser humano pode ter, que está embutido no ser humano, ok? E existem outras 3 virtudes que são as virtudes que nós chamamos de teologais. Essas daqui são 3, tá? Qualquer ser humano pode ter também, porém não sozinho, né? Essas virtudes a gente chama de teologais justamente porque você precisa exercitar ela junto com a presença de Deus. Elas não são virtudes humanas, tá? As outras 7 que eu citei aqui são virtudes humanas. Dentro do esforço humano é possível conquistar, né? É possível exercitar. Essas outras 3 você precisa de Deus, né? São virtudes de espiritualidade, que são o quê? A fé, a esperança e o amor a Deus, ok? Então vamos lá, repetindo aqui. As virtudes humanas que qualquer ser humano faz sozinho: castidade, caridade, temperança, diligência, paciência, bondade ou benevolência e humildade. E as virtudes divinas, fé, esperança e amor, ok? Então assim, o que a gente percebe na vida do dependente químico? O dependente químico, como ele entra num declínio moral total, ele vai construindo vícios que são contrários a todas essas virtudes aqui, tá? Falando de dependência química e alcoolismo, principalmente contrário à virtude da temperança, não é? A pessoa que tem a virtude da temperança, que busca a virtude da temperança, é uma pessoa equilibrada, não é? Então ela é equilibrada em tudo na vida, né? Então tudo ela faz com moderação. O dependente químico, ele não só o dependente químico, né? Existem pessoas que têm o contrário da virtude da temperança, que são pessoas desequilibradas, mas em outras coisas na vida. Não precisa necessariamente ser com álcool e drogas isso, ok? Mas essa daqui é a virtude mais desregulada na vida do dependente químico e alcoólico, que é a pessoa que não tem moderação para nada. Então, normalmente, um dependente químico e alcoólico é uma pessoa totalmente desequilibrada, ok? E para ele combater o vício do desequilíbrio, ele precisa exercitar a virtude da temperança. Ele precisa ser uma pessoa equilibrada, ok? Então, quer dizer, vício contrário de virtude, ok? O ser humano, então aqui para a gente conseguir concluir e encerrar, o ser humano, para conseguir viver sóbrio, ele precisa mudar de vida e mudar de comportamento. Então quer dizer, para o ser humano conseguir se manter em sobriedade, ele precisa praticar as virtudes, ok? Ele precisa exercitar as virtudes. Somente tirar a droga, somente tirar o álcool não vai dar resultado. Para tirar, o remédio vai ajudar, ok? Agora, para permanecer anos, construir uma vida sólida, é preciso praticar as virtudes. Então, por exemplo, a gente falou lá dos stories anteriores da virtude do vício da mentira, né? Que existe uma virtude contrária a isso. Então, quer dizer, o vício da mentira é um dos mais enraizados em dependente químico. Não adianta ele parar de usar droga e continuar sendo mentiroso, entende? Porque assim, a droga você tira
com medicamento. O álcool você tira com medicamento. Porém, o defeito de caráter não tira com medicamento. Não tira. Isso precisa ser praticado. Primeiro a pessoa precisa entender a necessidade e aí começar a praticar a virtude oposta ao vício, entende? Então a pessoa precisa parar de mentir em pequenas coisas, parar de ser desonesto, parar de enganar as pessoas, parar de contar histórias que não aconteceu. Então, quer dizer, é preciso romper com a mentira, e isso é uma questão de esforço, né? É mais ou menos parecido como você ir para a academia, você vai ter que fazer o exercício físico, começa de pouquinho e vai aumentando. Então, você para de mentir e você vai exercitando falar a verdade em todos os setores da sua vida. Parar com pequenas desonestidades. Vou pegar um exemplo simples assim. Você vai no mercado e o caixa te dá o troco errado, te dá a mais. Você não devolve o troco, para o dependente químico é princípio de recaída, entendeu? Por quê? O dependente químico é extremamente mentiroso. Ele não pode conviver com uma pequena desonestidade. Se ele não for totalmente verdadeiro na vida dele, ele está caminhando para a recaída. É um exemplo que parece que não tem nada a ver, né? Você para no posto de gasolina, o frentista te dá o troco errado, te dá o troco a mais, R$5 a mais. Aí você fala, ganhei R$5. Para o dependente químico isso daí é recaída. Esses R$5 a mais aí que ele pegou, sendo desonesto, é recaída, entende? Então assim, é por isso que o dependente químico precisa ter uma mudança total de comportamento, entende? Lutar contra todos os vícios de caráter, praticando as virtudes, ok? Senão não vai conseguir permanecer. E assim, sinceramente falando, buscar uma religião cristã facilita demais nesse processo. Porque assim, uma coisa, eu falei aqui das virtudes, né? Coloquei aqui 7 virtudes humanas. Você ficar tentando buscar isso com forças humanas é pesado. Agora, com Jesus, ele alivia demais esse peso. Com o Espírito Santo de Deus, esse peso é aliviado demais, entende? Então assim, faz sentido sim buscar o médico, faz sentido buscar a clínica de recuperação, faz sentido você tomar o medicamento, tudo faz sentido buscar o psicólogo para poder identificar onde que estão esses vícios, identificar as virtudes que precisam ser trabalhadas, mas na prática, para praticar as virtudes, não há nada como estar com Jesus Cristo, entendeu? Então assim, esse é o caminho mais fácil, mais leve, porque Jesus alivia esse fardo, que vai ser pesado, né? Precisa de esforço, tem que ter um esforço gigantesco, mas esse esforço em Deus, ele fica possível, Deus possibilita, ok?